volta, retomando então as nossas reflexões acerca do direito das sucessões. Ok? Pessoal, conversávamos há pouco no bloco anterior acerca do que? Acerca dos principais, do principal efeito da Saizine, que é de impedir que o patrimônio fique acéfalo, ok? O patrimônio do autor da herança fique acéfalo. E podemos também observar que, tão logo feita essa transferência se opera como um todo, então todo acervo patrimonial. Tenho ele imóveis, imóveis, direitos possessórios, direitos de crédito, tudo aquilo é transferido automaticamente, de acordo com 1784, talvez o principal efeito da Saizine, então, seja não permitir que haja o quê? Que esse patrimônio fique acéfalo, haja vácuo de titularidade no patrimônio, ok? Agora vejam bem, meus amigos, havendo pluralidade, vamos reforçar um pouco mais, havendo pluralidade de herdeiros, eles recebem automaticamente esse acervo patrimonial como um todo unitário, é assim que nos informa o 1791, um todo unitário, e havendo pluralidade de herdeiros, as regras, eles irão exercer esse direito conjuntamente sobre o todo, as regras como as regras de um condomínio, ok? Será um condomínio. E nesse sentido, nos estertores do nosso último encontro, falamos que os herdeiros recebem automaticamente. A eles se aplicam a regra da Saizine. E quem estaria excluído seria o legatário ou os legatários. Os legatários, eles irão receber o seu legado apenas então somente após a partilha. E foi nesse sentido que lançamos aí uma indagação de que acaso os legatários que recebem o seu legado, recebem a sua quota parte, aí o seu legado a título singular, diferentemente dos herdeiros, que é a título universal, se este legado estivesse aí sofrendo aí uma má gestão, suportando os efeitos deletérios em razão de uma má gestão do acervo patrimonial, se ele poderia tomar alguma atitude, praticar algum ato para preservar o seu legado. E aí chegamos à conclusão de que seria possível uma medida cautelar nesse sentido, desde que houvesse prestasse uma caução, daí ser denominado caução muciana, ok? Fizemos isso também. E fechamos o nosso encontro lançando também uma outra pergunta acerca do quê? Acerca da fazenda pública. Uma vez que, se o autor da herança não tiver herdeiros, ok? Se não tiver sucessores, se não deixou nenhuma disposição testamentária e não tem herdeiros, como é que fica? Nós bem sabemos que neste caso todo esse acervo patrimonial será declarado, num primeiro momento, essa herança, por não ter sucessores, não ter herdeiros, será declarada jacente, para logo em seguida ser declarada vacante. E tudo isso, meus amigos, para ser declarada vacante, e aí sim a fazenda pública receber a titularidade desses imóveis, ok? Agora, e isso irá se dar por intermédio de um processo de jurisdição voluntária. Inexistindo herdeiros, declara-se a herança jacente, ok? Jacente e posteriormente vacante. Neste momento será transferida a titularidade para a fazenda pública. Então vejam, fazenda pública, eu já vi perguntas nesse sentido. A fazenda pública, ela é herdeira? Não. Ela recebe, titulariza esse patrimônio deixado na ausência de herdeiros, ok? Na ausência de herdeiros. E uma outra pergunta que me parece ser uma pergunta mais criativa, um tanto, um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de reflexão, seria se o princípio da Saizine se aplicaria ou não à fazenda pública. E a resposta é não, ok? Porque Saizine nos informa que a transferência é
automática. E no caso, a Fazenda Pública, para titularizar esses direitos, tem que ter dois critérios. A declaração de inexistência de herdeiros, ou seja, que a herança, né, o patrimônio, a herança está jacente, e para em seguida declará-la vacante, ok? Em seguida declará-la vacante. Então, neste caso, o SAISINE não se aplica à Fazenda Pública. Uma pegadinha aí, uma pergunta, né, uma casquinha de banana que você não vai escorregar em hipótese alguma, porque agora consegue fazer essa diferenciação. Ok? Então, vamos adiante, meus amigos, vamos adiante. Poderiam também, eu já vi por aí circulando em provas a seguinte questão. Pode um dos herdeiros ocupar com exclusividade um dos imóveis do inventário? Será que poderia um herdeiro, havendo pluralidade de herdeiros, um estar usufruindo ali, ocupando este imóvel com exclusividade, ou seja, em detrimento da fruição por parte dos demais herdeiros? Tem um RESP interessante, anote aí no seu caderno. Um RESP, né? Olha só, a intimidade, né? Para você que não é da área do direito, o RESP é o recurso especial, ok? Recurso esse interposto perante o Superior Tribunal de Justiça para discutir questões relativas ao quê? A boa aplicação, a uniformidade da aplicação das leis infraconstitucionais, das leis ordinárias. E o RESP número, anote aí, 570, RESP número 570.723 do Rio de Janeiro. E nesse recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça conferiu, né? Houve entendimento por ocasião do julgamento desse recurso especial de que se admite sim que um herdeiro ele ocupe com exclusividade um imóvel, ok? Um dos imóveis a serem, né, futuramente partilhados. O imóvel do inventário ou mesmo do arrolamento, mas nesse caso com a condição de pagar aluguel, ok? Pagar aluguel aos demais herdeiros. Tudo bem? Fechado? Legal? Então vamos lá. Professor, então SAISINE ficaria, esse é o efeito principal, não deixar que o patrimônio se torne acéfalo? Sim. Sem titularidade? Sim. Agora vejam, existem outros efeitos e nós iremos chamar de efeitos acessórios. Olha aí, efeitos acessórios, ok? Ou também anexos, né? Efeitos acessórios ou efeito anexo da SAISINE. E vamos iniciar com o efeito da fixação da norma jurídica. Olha aí, fixação da norma jurídica. Olha só. Fixação da norma jurídica, por óbvio, né? Sucessória. Ok, meus amigos? Professor, fixação da norma jurídica sucessória? Sim. Vejam, façam a leitura do artigo 1787. E o que nos informa? Artigo 1787 regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Vou repetir. Regula a sucessão e legitimação para suceder, sucessão e legitimação para suceder, a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Ou seja, meus amigos, vejam qual é a norma, né? Qual é a norma jurídica sucessória? É aquela que estiver vigindo, estiver em vigor quando? No tempo da abertura da sucessão. A abertura da sucessão, nós sabemos que ela ocorre com o evento morte, ok? Agora vejam, meus amigos, neste caso, esta lei que irá regular é aquela do momento da morte. Então, vamos a um exemplo aqui, vamos lá para ficar claro. Vamos considerar que uma pessoa tenha falecido em 31 de dezembro. Vamos colocar aí uma data aí bem, né? Olha aí. 31 de dezembro de 2002. 31 de dezembro de 2002. Aqui eu tenho a morte. E com a morte, abertura da sucessão. Ok? Com a morte, abertura da sucessão. Agora vejam, meus amigos.
A abertura da sucessão não se confunde com a abertura do inventário, não é isso? Nós já conversamos bastante sobre isso. A abertura do inventário, vamos colocar aqui, ó. O inventário, bom, vamos criar aí, 30 de março. 30 de março de 2003. 30 de março de 2003. Foi a abertura, olha aqui, ó. A abertura do inventário. Ok? Abertura do inventário. Então, ó, abertura da sucessão, 30 de dezembro. Abertura do inventário, 30 de março. Agora, olha que interessante. Sabe quando entrou em vigor o nosso atual Código Civil? O atual Código Civil entrou em vigor em 11 de janeiro. Vamos lá, aqui, ó. 11 de janeiro de 2003. Código este que foi promulgado e publicado em janeiro de 2002, entrou em vigor um ano após, né? Tem a cláusula de vigência lá no 2046, se eu não estiver equivocado, mas confira. Olha só, um ano após a sua entrada, a sua promulgação e publicação, entra em vigor um ano após. Ou seja, olha aqui, 11 de janeiro de 2003. Agora vejam, meus amigos, ó, qual será a norma jurídica a ser aplicada neste caso do nosso exemplo aqui, ó. Neste exemplo aqui, qual será a norma jurídica a ser aplicada? O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, ok? Porque vejam, a abertura do inventário se deu em 2003, é isso? Olha aqui, ó, 30 de março de 2003. E a pessoa faleceu 31 de dezembro de 2002. Qual é a norma jurídica aí a ser aplicada? O Código Civil de 2002, o atual Código Civil, ou o Código Civil de 1916? A resposta, de acordo com o que está no 1787, será o Código Civil de 16. Olha aqui, ó, o Código Civil de 16. Porque, de acordo com 1787, regula a sucessão e a legitimação para suceder, a lei vigente ao tempo da abertura daquela, ou seja, da sucessão, do momento da morte. O momento da morte, que é o momento da abertura da sucessão. Fechado? Este aqui é o caso, meus amigos, é um caso clássico, denominado de ultratividade. Vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Ultratividade da lei, ok? Ultratividade da lei. Por quê, meus amigos? O Código Civil, mesmo estando revogado, ele será aplicado às regras do Código Civil de 16, mesmo tendo sido revogado, ok? Então, o que seria, professor, a ultratividade da lei? A ultratividade ocorre quando uma lei, mesmo tendo sido revogada, ela é aplicada para casos em que ocorram durante a sua vigência. A morte ocorreu quando? Durante a vigência, 31 de dezembro, alguns dias antes, olha aí, neste caso aqui, 12 dias antes de entrar em vigor, de ser revogada. E aí, neste caso, aplica-se então, mais uma vez, o Código Civil de 1916. Ok? Um segundo exemplo, meus amigos, para a gente fechar esse assunto, me parece ser o quê? Olha aqui, ó, em relação à fixação da norma jurídica, anote aí, ó, a súmula número 112 do STF, súmula 112 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 112 vai dizer que o imposto de transmissão causa mortes, ok? Ele é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Abriu a sucessão, naquele exato instante, olha o efeito da Saizine, é naquele instante que se verifica que tipo, qual é a alíquota. Pouco importante se essa alíquota sofrer variação, ok? Digamos, faleceu hoje, é a alíquota de hoje. 3 dias depois, a alíquota mudou. Irá se aplicar a alíquota do dia de hoje, vamos dizer assim, ok? Então vejam, súmula 112 em relação à alíquota. Olha aqui, ó. Em relação à alíquota do imposto de transmissão causa mortes.
ok? Do ITCMD, né? Imposto de Transmissão Causa-Mortes, ok? Joia! Quem é que fixa isso? Saizine, né? Efeitos acessórios, olha aqui, ó. Efeitos acessórios da Saizine. Ótimo. Professor, algum outro efeito? Sim. Temos outros efeitos aí da Saizine. E o outro efeito, meus amigos, está ligado ao que? Saizine também irá o que? Fixar o lugar da sucessão. Olha só que interessante. Vamos aqui, ó, fixação, olha aí, ó. Fixação do lugar da sucessão, né? Olha aí. Nós iremos encontrar isso onde? Dois artigos antecedentes a esse, que é o 1785. Artigo 1785. E o que nos informa o 1785? A sucessão abre-se onde? No lugar do último domicílio do falecido. Posso marcar texto aí? Para mim já está marcado aqui. Onde é que se abre? Em que lugar se abre a sucessão? No último domicílio do falecido. Olha só que bacana. Agora sabemos. A Saizine também irá fixar o quê? No momento da morte, no momento da transmissão do acervo patrimonial, ali também se fixa em que lugar, né, se dá a sucessão. A sucessão, a abertura da sucessão. Onde será? No último domicílio do falecido. Essa é uma regra importante, meus amigos. E, inclusive, com conotação processual. Vejam, senhores, ó, o 1785, vamos combiná-lo aqui com uma regrinha processual para ficar bem bacana o teu caderno aí, ó. Por óbvio que eu não vou entrar em questões processuais, eu trabalho aqui só o direito material, mas depois converse isso com o professor de processo. Vejam, o artigo 48 do Código do CPC, olha aqui, ó, 1785 do Código Civil, e artigo 48, eu vou colocar assim, ó, do novo CPC, ok? Olha aí, vamos colocar assim, acho que vai ficar bacana. Do novo CPC. E o artigo 48 do CPC irá nos informar que, olha só, o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação e o cumprimento de disposições de última vontade, ou seja, do testamento, a impugnação ou anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu. Em que o espólio for réu, será o quê? O foro do domicílio do autor da herança, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, meus amigos. Então vejam, olha só que em regra importante, inclusive tendo efeitos no campo processual. Vejam que o legislador teve esse cuidado de harmonizar a regra processual com a regra de direito material, né? Seguindo aí as mesmas diretrizes fixadas pelo legislador do Código Civil. Olha só, o legislador, seguindo as mesmas orientações do Código Civil, trouxe aqui no artigo 48 do Código de Processo a regra de que o foro competente será o do domicílio do autor da herança, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Ok? E este mesmo artigo 48, é interessante que os senhores deem uma olhada no parágrafo único. Porque o parágrafo único irá dizer que, se o autor da herança ele não possuir domicílio certo, será competente o quê? Não tem domicílio certo, então competente o foro da situação dos bens imóveis. Ok? Então há uma pluralidade. Escolhe um por prevenção, aquele será o foro competente. Ah, professor, e se houver imóveis em foros diferentes? Qualquer um daqueles, como eu acabei de dizer. Ah, professor, e no caso de não haver bens imóveis? O foro do local em que qualquer dos bens do espólio for encontrado. Ok? Então vejam, tá aí. Efeito acessório, efeito anexo da Saizine, fixação do lugar competente, né, da abertura da sucessão. Agora vejam, meus amigos, interessante essa questão do local e fixação também, fazendo um diálogo não só do local, lugar da abertura da sucessão, como norma jurídica mais favorável. Me ocorre agora o seguinte,
Coloca no teu caderno para ficar bacana a seguinte observação. Vamos fazer melhor do que observação. Coloca aí, ó, atenção. Atenção. Os imóveis situados no Brasil, a competência será da Justiça brasileira. Ok? Porque o autor da herança pode ter deixado também imóveis fora do país. Né? Me fez lembrar aqui a regra do artigo 48 do CPC, que fala ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro, no exterior. Vejam, olha só o que diz também, olha aqui, ó, o artigo 23 do CPC. O artigo 23 do CPC irá nos informar que compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, ou seja, competência exclusiva da Justiça brasileira, conhecer, inciso 1, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil, ok? E o inciso 2, que guarda a maior relação com o que estamos tratando agora, matéria de sucessão hereditária. Proceder em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação do testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados onde? No Brasil. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira. Seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora, né, fora do território nacional. Então, meus amigos, vejam, olha só que importante aí o artigo 23 do Código de Processo Civil. Estamos aqui conversando a respeito de uma regra que revela o quê? Um ato de soberania nacional, viu? Ato de soberania nacional. Neste caso aqui, não se trata de uma regra exclusivamente de direito privado. Neste caso aqui, temos aí uma regra, inclusive, que dialoga com o quê? Dialoga com essas questões envolvendo o interesse público. Por quê? Porque é um ato de soberania estatal. Então vejam, neste caso, a competência, né, a competência será da autoridade judiciária brasileira em matéria de sucessão hereditária. Então olha aqui, ó, fixa também, vou colocar em outra cor, ó, competência em casos de bens imóveis e de sucessão hereditária, competência exclusiva da Justiça brasileira. Isso de acordo com o artigo 23, inciso 1 e inciso 2, ok? Olha que bacana, espero aí estar contribuindo, né, com os estudos para que a gente tenha uma boa compreensão das regras atinentes ao direito das sucessões. E por último, te prometo que eu fecho, olha só que bacana. Pessoal, aqui ó, outra atenção. E talvez essa aqui, né, um nível de preocupação ainda maior. Vejam, quando conversamos, logo no início do curso, falamos que herança é um direito fundamental. Não conversamos sobre isso? Sim, você se recorda? Herança é um direito fundamental. Está lá no artigo 5º, no inciso 30 do artigo 5º, que garante o quê? Que garante o direito de herança, né? Um direito individual, um direito fundamental. E muitas das vezes passa despercebido no estudo a dicção contida no artigo 31. No artigo 31, meus amigos, nós iremos encontrar também algo que dialoga aqui com a norma jurídica sucessória, que é um princípio constitucional que a norma jurídica sucessória, ser aplicada, será aquela sempre em favor do herdeiro brasileiro, ou seja, sempre a norma mais favorável. Olha aqui, ó, atenção, norma jurídica mais favorável. Norma jurídica mais favorável. Isso aqui é um direito, vou colocar em verde aqui, ó, é um direito fundamental. Direito fundamental, artigo 5º, inciso 31. Artigo 5º, inciso 31. Olha aí que interessante. O artigo 5º, inciso 31. O inciso 31 irá nos informar que a sucessão
a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Olha só, meus amigos, esta última parte que eu gostaria de chamar a atenção. Vejam, novamente, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país. Então são bens situados aqui no país. Será regulada pela lei brasileira em benefício de quem? Olha só, pela lei brasileira em benefício, norma jurídica mais favorável, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Ok? Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, bens do estrangeiro. Se a norma mais favorável for a brasileira, aplica-se a lei brasileira. Agora tem um detalhe, se a lei mais favorável for do outro país, qual lei irá se aplicar? Aquela que for mais favorável, inclusive se for a lei estrangeira. Ok? Agora vejam, olha só que situação interessante. Se esta lei for mais favorável e lei estrangeira, né, a pergunta que fica é a seguinte: como que o juiz irá saber, né, qual lei é mais favorável? Porque o nosso juiz, né, levando em consideração isso que estudamos até agora, a fixação da norma jurídica, e inclusive a competência exclusiva da justiça brasileira para decidir a esse respeito, as regras de direito brasileiro, nosso juiz conhece, não é isso? Agora, e no estrangeiro? Neste caso, meus amigos, a resposta, vamos colocar aqui em tom de pergunta para ficar bacana, ó, como o, vou colocar juízo, tá? Como que o juiz irá saber? No caso de norma estrangeira. No caso de norma estrangeira, como é que o juiz irá saber? Não irá, porque não dá para conhecer todo o ordenamento jurídico dos vários países, das centenas de países que existem, né, no nosso planeta. Então, neste caso, a resposta é dada também pelo Código de Processo Civil. Neste caso, a resposta está no artigo 376, tá, do novo Código de Processo Civil, em que irá dizer que a parte irá provar. A parte deverá demonstrar aquilo, a parte interessada, né, pessoal? A parte interessada, tá? Vou colocar aqui, ó, a parte interessada, para ficar claro, né? A parte interessada, ela deverá, vamos colocar, vai ficar melhor. Deverá provar duas coisas. Deverá provar que a norma existe, ok? Deverá provar que a norma existe e que está em vigor. Uma coisa é existir, outra coisa está em vigor. Vejam, olha só, ela deverá provar a existência daquela regra, né? A existência e a vigência. E a vigência do quê? Da norma jurídica mais favorável, ok? Da norma jurídica mais favorável. Tá certo? Agora, se fosse aprofundar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, me permita mergulhar só mais um, né? Como dizem aí na gíria, aí, né? De maneira popular, mais um golinho só, mais um mergulhozinho. Agora vejam, e se estas normas aqui, a norma estrangeira, forem de países integrantes do Mercosul? Eu sei que você sabe, já estudou um pouquinho de direito internacional público e direito internacional privado. O senhor sabe que o Mercosul é também chamado de Protocolo de Las Lenhas. Neste caso, esse Protocolo de Las Lenhas, o que dá formação ao Mercosul, é um tratado de cooperação jurídica, né, entre os países pertencentes a eles, e nós pertencemos, então, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela. Agora vejam, meus amigos, neste caso, será que haveria necessidade da parte interessada demonstrar isso também, provar a existência da lei e a sua vigência? Neste caso, não. Neste caso não, por quê? Porque presume-se que o juiz conheça esse protocolo de Las Lenhas, ok? Então há uma presunção de que o juiz conheça.
Por óbvio que isso no plano teórico, né, meus amigos, por questão de cautela, na prática, a gente vai demonstrar excelência. Olha só, esse imóvel está, um exemplo, lá no Uruguai, e a norma, eu não conheço a legislação do Uruguai, mas a norma, as normas jurídicas, o ordenamento jurídico uruguaio é mais favorável aos interesses aqui do meu cliente, sendo, no caso aí, advogado. Agora, enquanto juiz, diante dessa situação, sejamos prudentes aí em fazer essa investigação, ok? E aí, para fechar, em relação a essa norma jurídica mais favorável, nós temos então, né, as disposições do artigo 5º, inciso 31. Eu gostaria também que os senhores dessem uma olhada lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 10. O artigo 10 também irá trazer algumas disposições relativas à norma jurídica mais favorável. Ok? A norma jurídica mais favorável a quem? Ao herdeiro brasileiro. Ok? Então o artigo 10 irá dizer que a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que o domiciliado, o defunto ou desaparecido, no caso da ausência, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Tendo o parágrafo 1º a seguinte dicção: a sucessão de bens estrangeiros situados no país, a situação de bens de estrangeiros situados onde? Aqui no Brasil, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Vejam, é uma reprodução aqui do que está no artigo 31, ok? Aí, ó, o legislador caminhando no sentido de dar cumprimento a esse comando constitucional do artigo 31, de fixar a norma jurídica sempre mais favorável ao herdeiro. E, fechando, o parágrafo 2º irá dizer que a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário regula a capacidade para suceder. Então, até mesmo a capacidade sucessória ela é regulada pela lei, né, pelo domicílio ali do herdeiro do legatário, ok? Agora, cuidado, ok? Cuidado com essa expressão, capacidade. Penso que seja mais acertado a expressão mais acertada, legitimidade, né? Penso que seja mais acertada a expressão legitimidade. Até porque capacidade nos remete lá aos artigos iniciais do Código Civil, né? Quando estudamos lá a teoria, né, da capacidade, quando estudamos legitimidade, e nós bem sabemos que as pessoas capazes são aquelas que estão excluídas, né, do rol do artigo 2º e do artigo 3º. Né? O artigo 2º e o 3º trata o quê? Traz o rol, né, das incapacidades, né, das pessoas, né, de quem são os incapazes. E neste caso aí, meus amigos, a regra é um pouquinho diferente. Cuidado com essa expressão capacidade para suceder, ok? Até porque as regras de direito sucessório, elas mudam um pouquinho em relação à capacidade que estudamos lá no artigo 1º, 2º, 3º, ok? 4º, 5º, os artigos iniciais do Código Civil. Veja que o artigo 1860, no seu parágrafo único, a capacidade para testar, se adquire essa capacidade para testar aos 16 anos, certo? Então olha aí, dá para fazer aí, dependendo do questionamento, né, tentar te colocar numa saia justa, uma casquinha de banana, por assim dizer, em relação à capacidade em âmbito sucessório, né, em relação ao direito sucessório, e aquela geral que nós estudamos lá nos artigos iniciais, ok, do Código Civil. Então vamos lá, e por falar nisso, o último, meus amigos, o último efeito de Sayzini, te prometo agora, o último efeito de Sayzini, vamos manter aqui fiel, ó. Primeiro, fixação da norma jurídica sucessória, né, com todos os seus desdobramentos aqui. Segundo, fixação do lugar da sucessão. E vamos agora então ao terceiro e último efeito. Olha aqui, ó, terceiro e último efeito. Fixação do quê? Da legitimidade, dos que são legitimados a suceder. Vamos colocar aqui, ó, fixação da legitimidade para suceder, ok? Legitimidade para suceder. Agora, vejam só,
Professor, onde nós estamos aí? Eu estou meio, né? Agora o senhor foi lá para a Constituição, da Constituição para a LINDB, volta para o Código Civil, do Código Civil o senhor também foi para o Código de Processo, isso, estudando assim, de maneira o que? Contextualizada, sistêmica, enxergando o ordenamento jurídico enquanto um sistema lógico, em que não só os artigos, né, não só os diplomas legislativos, como os seus artigos, os seus desdobramentos, dialogam entre si. Vejam, meus amigos, estamos no artigo 1798, artigo, vou colocar em azul aqui, ó, artigo 1798. O que diz o 1700 e... Olha lá, vamos voltar para o Código Civil. O que nos informa o artigo 1798? Olha aí. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Vejam, meus amigos, olha aqui, ó, mais um efeito da Sayzin. Por quê? Quem estará legitimado a suceder? As pessoas nascidas ou aquelas já concebidas. Quando? No momento da abertura da sucessão. No momento da abertura da sucessão. Vejam só, o Código Civil, ele utiliza essa expressão, embora a doutrina, em determinados momentos, coloque aí capacidade, né, para herdar, capacidade para suceder. Vejam, o termo correto, o legislador foi feliz, né? Quando trata da vocação hereditária, ele trata com a expressão correta, que é legitimidade, são, né, legitimam-se, são legitimados a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte, no momento da morte. Agora, por que isso, meus amigos? Não confundir legitimidade com sucessão. Eu sei que os senhores sabem e nós precisamos apenas o quê? Reassentar isso. Por quê? Uma pessoa, ela pode ser legitimada a suceder e não ser capaz. E não ser capaz. Ok? Não ter a capacidade que nós estudamos lá, né, nos artigos iniciais do Código Civil. E o contrário também é verdadeiro. Então, legitimidade nada tem a ver aí com capacidade. São institutos o quê? Diversos, né? Vou insistir, uma pessoa incapaz pode ter legitimidade sucessória. Vejam que o próprio 1798, ele diz, ou as já concebidas. Quem é aquele que foi concebido e ainda não nasceu? Como ele se chama? Isso mesmo, retomando, rememorando, é o nascituro. O nascituro foi concebido, mas ainda não tornou-se pessoa, ou seja, ainda não nasceu com vida. Então vejam, neste caso, está legitimado a suceder? Sim, o nascituro. Ok? Agora vejam, professor, pessoas nascidas. O artigo informa pessoas nascidas. Quem seriam essas pessoas nascidas? Meus amigos, pessoas, né, no caso pessoa natural, são as nascidas. E as nascidas são aquelas que deixam o ventre materno, né, são expulsas, né, vamos dizer assim, retiradas do ventre materno e respiram. Isso, e respiram. Por isso que o artigo 2º, lembram-se disso? Olha só, lá no primeiro ano, né, primeiro semestre da faculdade, o artigo 2º nos informa que a personalidade jurídica, a personalidade civil, a personalidade jurídica se adquire do nascimento com vida. E esta vida advém do fôlego, né, de respirar, ok? No caso, né, quando os alvéolos pulmonares se expandem, ali eu passo a ter uma pessoa natural, ok? A vida intrauterina recebe o nome de nascituro. Por isso que a segunda parte lá do artigo 2º do Código Civil irá dizer que, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, ou seja, daquele que foi concebido, ok? Depois dá uma conferida lá. Tá? Dá uma conferida direitinho. E nesse sentido, meus amigos, eu gostaria apenas e tão somente, olha aí, de chamar a atenção para o seguinte fato. Deixa eu colocar aqui antes então. Legitimidade para suceder. Ó, primeiro, pessoas nascidas. Ô professor, poderia existir uma pessoa que nasceu, mas não tem vida? Sim. Quem é? O natimorto. É bom também deixar isso.
Então não dá para confundir nascituro com natimorto com pessoa. Ok? Nós vamos falar de um quarto elemento já já, que é o concepturo. Calma aí, ó. Concepturo, nascituro, natimorto e pessoas. Todos institutos diversos. Vocábulos que, olha só, se encaixam, traduzem, nos trazem informações diversas, ok? Não pode confundir uma coisa com outra. Ó, então, pessoas nascidas e também quem? As já concebidas. As já concebidas também. Nesse caso, as já concebidas, né? Ó, nascituro, né? Nascituro, ok? Os nascituros. Agora, vejam, meus amigos, aqui tem um detalhe importante, porque é um ensinamento que não advém da interpretação, né, da norma jurídica, né? Ou melhor dizendo, da regra para se extrair a norma, ok? Mas advém da doutrina, né? Advém da doutrina, o ensinamento, o escolho doutrinário. E vejam só, olha só o que nos informa o enunciado 267. Olha aqui, então, atenção aqui, ó. Enunciado 267 da Jornada de Direito Civil. Enunciado 267 da Jornada de Direito Civil. Nós já conversamos bastante sobre isso, né? Esses enunciados, esses postulados, eles são resultados do quê? Resultados de estudiosos, né, notáveis aí, que tomam assento no Conselho da Justiça Federal, estudam, né, a melhor interpretação acerca dessas situações que demandam aí vamos dizer assim, indagações maiores, e o resultado do trabalho desses estudos são materializados aí em enunciados. Então dá um pulinho, vai lá no índice geral da tua legislação, os senhores irão encontrar lá várias jornadas, né? Entre elas a jornada de direito civil, e lá procure esse enunciado 2, o 267, ok? O 267. E o que nos diz o enunciado 267? Que além das pessoas nascidas e das pessoas já concebidas, ou seja, do nascituro, também tem legitimidade para suceder, sabe quem? Os embriões. Os embriões que ainda não estão no ventre materno. Porque esses embriões que foram formados por meio de uso, né, de técnicas de reprodução assistida, ou seja, fertilização artificial, né, fertilização assistida. Então, na ordem de vocação hereditária, ok, os embriões também estão inseridos. O embrião de laboratório, né, por meio dessas técnicas de fertilização assistida, também tem legitimidade para suceder, ok? E aí, neste caso, quais seriam as regras? Né? Quais seriam as regras, professor? Seriam as regras relativas à petição de herança, que nós iremos analisar de maneira pormenorizada em breve, ok? Então anote aí, olha só, aqui neste rol aqui dos legitimados a suceder, poderemos colocar aqui então o embrião, tá? Embrião, eu não gosto tanto de usar essa expressão, mas para fins didáticos, coloca aí, embrião de laboratório. Embrião de laboratório, ok? E quem mais, professor? Quem mais poderia estar legitimado a suceder? Aí, agora, olha só, também podem, tudo isso que nós conversamos até agora, decorre da lei, né? Decorre da lei. Agora é o seguinte, vamos encontrar um espaço aqui no quadro, que é difícil. Também estarão, legitimados a suceder quem? Aqueles que forem indicados pelo autor da herança, ou seja, no caso de sucessão testamentária. Vamos colocar aqui embaixo? Olha aí, ó. Mais uma aqui. Vou ver se eu consigo aqui, ó. Sucessão testamentária. Ó, no caso da sucessão testamentária, onde é que eu vou enxergar isso? Dá um pulo lá, logo à frente. Olha só, 1799. Olha aí. Eu vou chamar a atenção para o inciso 1 aqui. Vamos lá, caput.
1799, cá, chegou aí, abriu, olha aí. Na sucessão testamentária, podem ainda ser chamados a suceder. Tem legitimidade, pode ser chamado para suceder. Quem? Os filhos ainda não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que, uma condição, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. É assim que está lá. Meus amigos, bem tranquilo. Quem são esses filhos ainda não concebidos? Professor, pode então uma regra de direito atuar na nossa vida, neste caso, antes da existência, antes mesmo da concepção? Sim. A resposta é sim. A resposta é em sentido positivo. E como são chamados aqueles que ainda nem concebidos foram? Mas não dá para chamar de nascituro, não é pessoa. Como se chama, professor? Concepturo. Por isso que disse há pouco, concepturo, ainda não concebido, nascituro, natimorto, se deixou o ventre materno, mas não respirou, não teve vida, e pessoa. Olha só que bacana, nascituro. Então anota, coloca aí no teu caderno, nascituro. Vamos aí, eu gosto muito de brincar, e vocês sabem disso. Nascituro é aquilo que propõe Raul Seixas em uma de suas belas canções, Gita. Se não ouviu, ouça, Gita, muito bacana. É o filho que ainda não veio, o filho que está por vir, o filho que ainda será concebido. O filho que ainda será concebido, ok? Então veja, esse é o concepturo. Concepturo está legitimado a suceder? Sim. Em que condições, professor? Volta o teu olhar para o inciso 1. Nas condições de que aquele que o irá conceber esteja vivo no momento da abertura da sucessão. Ó, momento da abertura da sucessão, pensei em Saizine, ok? E este concepturo, meus amigos, a doutrina também lhe dá um outro nome. Ele também é chamado de prole eventual. Prole eventual. Este filho que ainda não veio, que está por vir, é chamado de prole eventual. Ok? Vamos colocar aqui então, prole em preto, né? Isso, olha só. Olha aqui, ó. Concepturo. Prole eventual. Prole eventual. Ok? 1799, inciso 1. Eu sei que nesse instante você também poderia fazer a seguinte indagação. Professor, e esta probabilidade, ela é ad eterno? Enquanto estiverem vivos aqueles que estão encarregados de conceber este filho? Não. O 1800, no seu parágrafo 4º, ele irá fixar o quê? O tempo para que ocorra esta concepção. E sabe qual é o tempo? Dê uma olhadinha lá depois, meus amigos. 2 anos. 2 anos. Agora, o que eu gostaria que você colocasse em caixa alta no seu caderno, de maneira destacada, gritando: 2 anos para conceber. Muitas das vezes em prova, o examinador é do mal e você sabe disso. O examinador quer ver a gente chorar. E ele, muitas das vezes, troca o quê? Ele sabe que você estudou. E ao invés de colocar 2 anos para conceber, ele colocará 2 anos para nascer. Não é para nascer. 2 anos para ser concebido. Ok? Aí você vai lembrar, concepturo, para que haja a concepção e não o nascimento. Tá certo? Maravilha? Vamos fechar com chave de ouro essa nossa conversa? Vamos? Agora, essa pergunta eu sei que está aí. Está aí contigo a seguinte pergunta. Professor, ok, muito bacana. Olha só, legitimidade para suceder de quem ainda nem concebido foi. Nossa, olha como, costumo brincar com os meus alunos em sala de aula. Isso é Red Bull, isso nos liberta, o conhecimento nos liberta. Agora, a interpretação disso tudo nos gera uma certa, o quê? Uma certa até ansiedade, aquela coisa que... Olha o que você está pensando aí. Professor, se até mesmo o que não foi concebido pode ser chamado, pode ingressar no rol da vocação hereditária, a pergunta é a seguinte: se ele não foi concebido, digamos que essa pessoa indicada pelo testador não consiga conceber, ela poderá adotar? Olha só.
É uma boa pergunta. A lei, o legislador não nos dá essa resposta, mas a doutrina se orienta em que sentido? A professora Maria Berenice, lá no Sul, professora Giselda Rinoraca aqui em São Paulo, professor Cristiano Chaves, na Bahia, eles irão afirmar que é possível. E é possível de acordo com que entendimento, professor? Levando-se em consideração, sabe o que, meus amigos? O princípio da igualdade entre os filhos, esse princípio constitucional de tratamento igualitário entre os filhos. E onde está isso, professor? Lá no artigo 226. Olha aí, artigo 226, lá no parágrafo 6º da Constituição Federal. O artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele encampa o princípio da igualdade entre os filhos. Logo, se há igualdade, seria perfeitamente possível, ao invés de conceber, adotar. Ok? Então, pode ser filho adotado? A resposta imediata seria sim. Agora veja. Negar essa possibilidade só existiria uma forma. E que forma seria essa, professora? De que, como por se tratar de disposição de última vontade, em um testamento, o autor da herança deixasse claro, expresso, que só poderia ser filho o quê? Biológico. Aí estaria excluída a possibilidade de adoção. Mas no silêncio é perfeitamente possível, de acordo com o artigo 226, parágrafo 6º, que nos traz o princípio da igualdade entre os filhos, ok? E eu vou deixar, para que a gente não se estenda mais, eu vou deixar para o próximo bloco que possamos estudar quem não pode, quem não tem capacidade, quem não tem legitimidade para suceder. Mas isso fica no próximo bloco. Toma uma água e a gente volta já já.